hashtag 060, Apocalipse, estudando as profecias. Eis aí, seguindo a última hashtag, a 59, eis aí com que rapidez progride a obra da corrupção. Que contraste entre a cor destes símbolos e a do primeiro. Né? Nós vimos do primeiro, o cavalo branco, o segundo, o cavalo vermelho, o terceiro, o cavalo preto. Um cavalo preto, a posição é completamente oposta ao do primeiro, um cavalo branco, com relação à cor. E também com o que se segue, o que representa. Deve ser representado por esse símbolo um período de grande treva e corrupção moral da Igreja. O tempo que ocorreu entre o reinado de Constantino e o estabelecimento do papado, em 538 desta era, pode ser com razão considerado o tempo em que se levantaram os mais obscuros erros e as mais perniciosas grosserias e superstições com relação à Igreja, ao cristianismo. Bom, do período que imediatamente se segue aos dias de Constantino, Mochen escreve: as vãs ficções que, antes de Constantino, a maior parte dos doutores cristãos, pegados à filosofia platônica e às crendices populares tinham abraçado, eram agora confirmadas, ampliadas e embelezadas de várias formas. Daí se originou, fecha aspas, do que Mochen falou, agora nosso comentário. Daí se originou a extravagante veneração pelos santos mortos, as absurdas noções que agora prevaleciam e que se veriam representadas por toda parte de certo fogo destinado a purificar as almas desencarnadas. Daqui também o celibato dos padres, a adoração de imagens, relíquias, e com o andar do tempo destruiu quase por completo a religião, ou pelo menos eclipsou seu brilho. Vocês sabem que a ideia do celibato, uma das ideias fundamentais dele é o seguinte: o trabalho do padre geraria alguma riqueza. E se ele fosse casado, tivesse filhos, esposa, ele morrendo, o que ia acontecer? Esses bens ficariam para a família. Mas sendo celibatário, não podendo casar, não devendo casar, não podendo, né? Mas sabe lá. O que acontecia? O patrimônio da igreja ia crescendo sempre. Essa é uma das ideias que provocou esse regulamento. Então, corrompeu de maneira mais deplorável a sua própria essência, né? Esses fatos aqui, que eu mencionei anteriormente. Um enorme cortejo de superstições foi se substituindo gradualmente a verdadeira religião, a genuína piedade. Esta odiosa revolução procedeu de uma variedade de causas. Uma precipitação ridícula em receber novas opiniões, um absurdo desejo de imitar os ritos pagãos, de misturá-los com o culto cristão genuíno e a frívola propensão que a humanidade em geral tem para com a religião de pompa e ostentação. Esses rituais, né? Tudo isto contribuiu para estabelecer o reino da superstição sobre as ruínas do cristianismo primitivo. Ainda bem que não houve cristianismo até hoje, né? Esta que é a verdade. O cristianismo só vai acontecer, né? Felizmente, só ocorrerá com a vivência prática do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos ameis, que está lá no capítulo, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34.
E procurem logo adquirir cada um a sua Bíblia, a mais antiga possível, de preferência a que foi traduzida pelo padre Matos Soares. Inclusive, é até fácil encontrar ela na internet aí. Tomara que não tenham criado problema com isso, porque, infelizmente, até aqui no TikTok já estou recebendo uns bloqueios aqui, que eu não estou conseguindo acessar, convidar outras pessoas. Sabe como é que é? A treva, ela não quer que as mentes sejam iluminadas pelo conhecimento da verdade. Nunca quis, não vai ser agora. Mas vamos lá. Então, talvez vocês possam baixar as Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, do Padre Matos Soares pela internet, gratuitamente. Aí. Só pesquisar aí. Bom, e estudar isso aqui com a Bíblia vai fortalecer o conhecimento de todo mundo. Eu sei que não é qualquer pessoa que se presta a estudar e entender este livro sagrado, né? O Apocalipse, mas façamos nossa parte, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Quando chegar o dia de prestar contas lá em cima, aquele que nos deu a oportunidade de vir aqui, nesse mundo, para evoluir, porque é bem evidente que ninguém fica aqui encarnado eternamente. Todos nós haveremos de deixar esse mundo mais cedo ou mais tarde. E poderemos retornar, mas daqui sairemos com certeza. E saindo daqui com a consciência de que usamos bem a nossa vida, procuramos iluminar outras mentes, levar o benefício da verdade, do conhecimento, isso pesará muito a nosso favor. Por isso mesmo estamos com aquele cântico: Santo, 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 e não cessam de cantar. Também eu espero que quem chegou até aqui não perca essa oportunidade de divulgar esse conhecimento. Será o nosso passaporte mais precioso para apresentar aquele que nos recebeu de Deus para nos educar, nosso Mestre Jesus, né? Eu vou deixar tudo isso aí no meu perfil, aqui no TikTok. Talvez eu consiga ir para o YouTube também, em breve. Vamos já até... Né? Deus permitindo, vai estar aí. Porque os homens pensam que eles têm poder, mas sempre acontece um terremoto aí, muda tudo, né? Porque só Deus é poder. E se houver merecimento de ambas as partes, de quem vai receber e dessa oportunidade que Deus está me dando. Bom, mas seguindo então, a balança, né, que está na mão do cavaleiro do cavalo preto, significa que a religião e o poder civil, né, o poder secular, né, que é essa união, se havia de unir na pessoa que administraria o poder executivo dos governos e que pretenderia também, claro, assumir a autoridade judicial, tanto sobre a igreja como sobre o Estado. E a gente parece que está vendo isso aí também, né? Com efeito, assim aconteceu com os imperadores romanos, desde Constantino até Justiniano, que deu o mesmo poder judicial ao bispo de Roma. E quanto ao trigo e a cevada? As medidas de trigo e cevada por um dinheiro significam que os membros da igreja procurariam avidamente os bens do mundo, que o amor ao dinheiro seria o espírito predominante desses tempos, a ponto de se desfazerem de qualquer coisa por dinheiro. Quem diz isso é Moshen. Já vimos quem é. Vamos à próxima hashtag.